da nona pergunta do Catecismo Puritano, né? Que se encontra, eu vou ler a pergunta e os irmãos vão ler a resposta. Diz assim, a nona pergunta do Catecismo Puritano: o que são as obras da criação? Resposta: amém. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta noite, Senhor Deus, nos trazer aqui na Tua casa de oração, meu Pai. Nos trazemos aqui, meu Pai, para Te louvarmos, para Te cultuarmos, Senhor Jesus. Senhor Deus, bem sabemos o quão criminosos nós somos, pecadores, Senhor Jesus. Perdão, Senhor Jesus, pois bem sabemos que em nossas atitudes, no nosso pensar, agir, falar, Senhor Jesus, foi contra Ti, meu Pai, em algum momento, Senhor Deus. Perdão, Senhor Jesus, reconhecemos a nossa pequenez, meu Pai. Reconhecemos o quão imundos nós somos, meu Pai. Que o Senhor venha a cada dia nos purificar, Senhor Jesus. Nos perdoa, meu Pai, por cada crime praticado contra Ti, meu Pai. Senhor Deus, recebe esse culto, Senhor Jesus, com um aroma suave em Tuas narinas, Senhor Deus. Não fazendo aquilo que nós queremos ou que achamos bonito, Senhor Jesus, mas somente aquilo que Tu determinaste, meu Pai, na Tua palavra, Senhor Deus. Assim te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda sentados, vamos ler um recitativo que se encontra no boletim, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. À medida que eu for falando, os irmãos vão repetindo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Chama à frente o irmão Nelson para entoar mais um louvor ao nosso Senhor Deus com o Salmo número 4. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com o Salmo de número 4. Deus, justiça minha, ouve o clamo a Ti. Tens-me aliviado na angústia e dor. Tem misericórdia de mim quando clamo. Ouve a minha prece, minha oração. Homens, até quando vos transformareis em vexame a minha glória e esplendor? Homens, até quando amares vaidades? Até quando a vil mentira buscareis? Mas sabei que Deus distingue seus fiéis. O Senhor me ouve quando eu clamar, e
Irai-vos e não pequeis, e no travesseiro consultai o coração e sossegai. Sacrifícios de justiça oferecei. No Senhor esteja vosso confiar. Muitos dizem: quem a nós o bem nos fará saber. A luz do teu rosto ergue sobre nós. Põe mais alegria no meu coração do que quando a eles sobram vinho e pão, e em paz me deito, sem demora ao sono vem, pois só Deus me faz seguro repousar. Amém. Nesse momento de leitura bíblica, vamos ficar em pé e vamos dar continuidade à leitura, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 17. Eu vou ler os números ímpares, versículos ímpares, e os irmãos, os versículos pares. Deuteronômio, capítulo 17. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou todo o exército do céu, o que eu não adornei. seja desgraciado e ouvires, então indagarás bem, e eis que sendo verdade, e certo que se fez tão mal a Então levarás o homem ou a mulher que fez estes malefícios a tuas portas, e os apedrejarás até que morram. o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, morto o que houver de morrer. O depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for difícil em juízo, entre casa e casa de homicídio, e de demanda e demanda, violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas, sacerdotes, e aos juízes que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Farás segundo o mandato da palavra que te anunciarem no lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo que te ensinarem. Segundo o mandato da lei que te ensinarem, de acordo com o juízo que te disserem, farás da tua sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente
para que todo o povo o ouça, tema e jamais se esborbeça. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos. Não estabelecerás sobre ti, e sim, um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata e ou ouro. E o terá consigo, e nele levará todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se afaste do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, e só te prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Amém. Pode citar, irmãos. Vamos entoar mais um louvor. Salmo número 11. Chama o irmão Nelson à frente. Louvemos Salmo de número 11. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer? Qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, esteja pronto arco à mão, para as ocultas disparar, nos justos de coração. Quando a destruição fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção, os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo, enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a se livera. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for,
a face libera. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face libera. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face libera. Amém. Nesse momento de intercessão, vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar alguns pedidos impressos no boletim. Senhor Deus, Pai amado e todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória e todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, te agradeço por tudo que fizeste em nossas vidas, meu Pai, no meio dessa comunidade, Senhor Jesus, dessa tua igreja, meu Pai. Senhor Deus, fortalece, Senhor Deus, os irmãos, Senhor Jesus, aqueles que estão mais afastados, Senhor Jesus, que o Senhor venha revigorar, Senhor Deus, o primeiro amor que antes teve, Senhor Jesus, o amor que tudo se fazia, Senhor Deus. Que o Senhor venha tocar nos seus corações, se for da tua vontade, para o teu seio da tua igreja, Senhor Deus. Senhor Deus, eu te clamo, Senhor Deus, por esses irmãos fracos na fé, Senhor Deus. Trago, Senhor Deus, de volta a quintura da fogueira da tua palavra, meu Pai, pois uma brasa longe da fogueira ela se esfria, Senhor Deus. Traga-os de volta, Senhor Jesus, se for da tua vontade, meu Pai. Nos fortalece a cada dia, Senhor Deus, espiritualmente, meu Pai, que venhamos juntos, meu Pai, te glorificar, meu Pai, a engrandecer teu nome, Senhor Jesus. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor Deus. Te peço também, meu Pai, pelo fortalecimento, Senhor Deus, da união entre os irmãos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar e fortalecer aqueles irmãos que estão longe, meu Pai, os irmãos de Caruaru, os irmãos de Teresina, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nos capacitar, Senhor Jesus, para que venhamos a dar suporte a eles, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, apesar que distante da tua igreja matriz, Senhor Jesus, a tua palavra não falte lá, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus, levantar estes homens, meu Pai, para que venham manter firme o teu evangelho, manter firme a tua palavra, Senhor Jesus, em cada congregação, meu Pai. Te peço, meu Pai, pela comunhão batista reformada, Senhor Jesus, que o Senhor venha trabalhar, Senhor Deus, nessa comunhão, meu Pai, para a tua glória, Senhor, para a tua honra e tua glória, meu Pai. Que o teu nome seja espalhado em todos os cantos, meu Pai, e que esse trabalho, Senhor Jesus, não seja feito para homens, Senhor meu Deus, mas somente para ti, Senhor Deus. Eu te peço, meu Pai, pelas autoridades, Senhor Jesus, que o Senhor tem constituído nesta nação, meu Pai. Autoridades estas, meu Pai, por prefeitos, governadores e presidentes, meu Pai. Pois não há autoridade que o Senhor não tenha levantado, Senhor Jesus, como diz a tua palavra lá em Romanos 13, meu Pai. Toda autoridade foi tu que levantaste, meu Pai, para castigo da nação ou para a bênção desta nação, meu Pai. E que a nossa oração é esta, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, dar sabedoria, meu Pai, a essas autoridades, meu Pai, para que venham cumprir o que a tua palavra diz, que seja seu papel, de exaltar o bem e de perseguir o mal, Senhor Jesus, de praticar a justiça, meu Pai. Assim te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Nesse momento de ofertório, vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 13. Diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.
visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que atribuís para eles e para todos. Amém. Quem trouxe seus dízimos e ofertas, depositem no gasofilácios. Abra. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória e todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, meu Pai, de ofertas e dízimos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada irmão que pôde contribuir e aquele que também não pôde, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer com que venhamos, Senhor Jesus, a contribuir, a deixar a parte que é tua, meu Pai, pois o homem não recebe coisa alguma do que do céu não seja dado. Bem sabemos que o Senhor não precisa de nada disso, Senhor Jesus. Bem sabemos que o Senhor não precisa de coisas materiais e dinheiro, meu Pai. Mas essa é uma prova da nossa fidelidade para contigo, do reconhecimento do que tu tens feito conosco, meu Pai. E para que esse dinheiro, meu Pai, seja aplicado na tua obra aqui, meu Pai, nesse local, Senhor Deus, com a manutenção da mesma, Senhor Jesus. E que o Senhor venha, meu Pai, abrir as portas das oportunidades aos irmãos que necessitam, meu Pai. Assim te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, nesse momento, meu Pai, o qual o Senhor vai falar conosco através do teu servo, através da tua palavra, Senhor Jesus, que vai ser exposta esta noite, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, falar na boca do teu servo, Senhor Jesus, com as tuas escrituras, Senhor Deus. Que não venha a ser sabedoria humana, não venha a ser palavras humanas, Senhor Jesus, mas sim, meu Deus, palavras tuas, Senhor Jesus, contidas nas escrituras. Abre nossas mentes, nossos corações para receber o que tu tens para falar conosco essa noite, pois esse é o momento ápice, Senhor Deus, desse culto. Esse é o momento ápice, Senhor Jesus, da semana, Senhor Deus, o qual esperamos ansiosamente a tua fala, Senhor Jesus. Assim te peço, em nome do Senhor Deus, Senhor Jesus, amém. A palavra está com o presbítero Diego. Bem, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Peço aos amados irmãos que abram a palavra do Senhor em um salmo muito conhecido pela igreja, um salmo que é recitado por muitos, até mesmo que se dizem, por só dizerem que são cristãos, que é o Salmo 23. Peço que os irmãos, à medida que forem abrindo a palavra, coloquem-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Salmo 23. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Oremos. Deus misericordioso, Deus de longanimidade, Deus de amor, Deus de paz, Deus de justiça. Pai amado, nesse momento nós, ovelhas tuas, nos colocamos na tua santa e soberana presença, te pedindo, Senhor, e te suplicando que tu venhas, ó Pai, com teu Santo Espírito, capacitar o teu povo para que, ouvindo a tua palavra, venham meditar, e não apenas meditar, mas colocar em prática cada palavra, cada escrito teu, Senhor. Meu Deus amado, que essa noite tu venha me conduzir durante esta pregação, que seja não palavras humanas, mas que sejam palavras vindas do teu alto e sublime trono, que sirvam de alimento para o teu povo, alimento espiritual que dá vida. Em nome do teu Filho amado Jesus, é que te peço para todos sempre. Amém. Poder sentar, irmãos. Tem como dar uma ajeitadinha no som? Tem, Tauan? Está dando um eco, uma microfoniazinha. Meus irmãos, eu vou procurar ser breve nesta mensagem, que desde 5:30 da tarde eu estou com uma pressãozinha baixa, e eu estou assim sentindo uma dor de cabeça, uma tontura e uma sequidão na garganta e suando um pouco. Não é nem por causa do calor, é suando frio. Que Deus conduza essa mensagem. Meus irmãos, esse salmo é um salmo um dos textos mais conhecidos da Bíblia. A grande maioria das pessoas no mundo, elas, tanto crentes como também descrentes, conhecem o Salmo 23, que é conhecido como o Salmo do Pastor. Quem não conhece as palavras, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Certamente nós já encontramos estas palavras sendo citados em vários lugares, adesivos no fundo de carros, camisetas, para-choques de caminhões, estampas de camisas, quadros de paredes. E também o Salmo 23 é um salmo que é muito recitado em velórios, em momentos em que está acontecendo um momento fúnebre. E muitas pessoas conhecem e gostam das palavras do Salmo 23. Mas, diante este texto que é tão conhecido, tão pregado nas igrejas, eu mesmo nunca preguei o Salmo 23. A primeira vez que tenho essa oportunidade. Mas é um texto em que, se formos analisar durante um ano, em todas as igrejas, pelo menos 1, 2 vezes ele é pregado. E surge uma questão: será que todos que conhecem o Salmo 23, conhecido como o Salmo do Pastor, será que conhecem também o pastor deste salmo? Será que todos podem realmente confessar as palavras deste salmo? Será que podem falar estas palavras e confessar como sendo essas palavras dirigidas a ele? Será que todos podem dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Será que pode afirmar com confiança, como diz o versículo 4,
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Será? Quem, meus irmãos, pode confessar estas palavras? Quem realmente está apto a falar estas palavras que estão contidas no Salmo 23? O Salmo 23, meus irmãos, ele é um cântico de confiança em Deus. São palavras proferidas não por qualquer pessoa, mas são palavras proferidas por um crente que conhece e confia no Senhor. O Salmo 23, ele não é apenas um cântico, mas ele é uma confissão de fé. Uma confissão de fé do crente, que deposita sua confiança no cuidado, sua confiança na proteção de Deus. No Salmo 23, o salmista, ele usa duas figuras para expressar sua atitude de confiança em Deus. A primeira figura é a figura de um pastor. A figura de um pastor que concede repouso, que concede proteção, que concede consolo, que concede direção a ser seguida para o rebanho que está sob os seus cuidados. Nós podemos ver isso no versículo 1 e no versículo 2. E também nós vemos a figura de um anfitrião, de uma pessoa que recebe com honra em sua casa um hóspede e oferece-lhe um grande banquete e unge esta pessoa com óleo. Ambas estas figuras, meus irmãos, tanto do anfitrião quanto a figura do pastor, elas expressam a confiança do salmista. Elas evidenciam o cuidado e a bondade de Deus para com todo aquele que lhe pertence e que nele confia. Meus irmãos, nós vamos se ater nessa mensagem a apenas o versículo 4. Atentando para que nesse versículo 4 fala sobre o cuidado que Deus tem para conosco como sendo um pastor. Nós podemos confessar com confiança que o Salmo 23, nós podemos confessar com confiança as palavras que estão contidas no Salmo 23, pois conhecemos não apenas o Salmo do pastor, como também conhecemos o pastor deste Salmo. As palavras do Salmo 23, elas têm um significado muito profundo para nós que cremos em Deus. Ele é o nosso pastor, e nós somos ovelhas do seu rebanho, e como ovelhas do seu rebanho, estamos peregrinando nas veredas deste mundo, e nessa peregrinação, precisamos depositar nossa confiança no nosso Deus e Salvador. O tema dessa pregação, meus irmãos, é: o crente peregrino confessa sua confiança no seu pastor, Deus. Leamos aí o versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, nós precisamos entender, olhando para o Salmo 23, nós precisamos entender que vivemos em uma peregrinação aqui nesse mundo. Olhando para a figura de um rebanho que está sendo conduzido por um pastor, assim nós estamos aqui nesse mundo.
O Salmo 23, ele foi escrito nada mais, nada menos do que por Davi. Davi escreveu o Salmo 23. Antes de conduzir o povo de Israel como um rei, ele conduzia um rebanho de ovelhas como um simples pastor. O pastoreio de ovelhas, meus irmãos, era uma atividade comum no meio do povo de Israel. O povo de Israel boa parte da população, boa parte dos homens eram pastores de ovelhas. E Davi, ele tinha conhecia muito bem o trabalho de um pastor. A sua tarefa como pastor, antes mesmo de ser rei, ele tinha consciência de que a sua tarefa como pastor era conduzir o rebanho de um pasto para o outro, a fim de providenciar alimento para as ovelhas. Ele sabia dos perigos que as ovelhas haveriam de enfrentar. Ele conhecia os perigos que tinha na região. Também era seu dever proteger as ovelhas de todo e qualquer perigo, até mesmo dos animais ferozes. À procura de verdes pastos, as ovelhas tinham de caminhar sob a liderança do pastor. E nessa caminhada, era necessário que as ovelhas passassem por caminhos pedregosos, subir montanhas e também descer por meio também de vales sombrios. A região de Israel, meus irmãos, era uma região de relevos montanhosos. É uma região montanhosa, geograficamente acidentada. E lá existem muitas montanhas. E também nessas montanhas existiam muitos vales sombrios, escuros. Mesmo durante o dia, existiam, devido à profundidade grande de vales entre as montanhas, de acontecer de passar por lugares escuros, tenebrosos. E as ovelhas, meus irmãos, são animais muito sensíveis, que facilmente se assustam, principalmente quando elas passavam por esses vales escuros. Elas confiavam no pastor que as conduzia. O pastor não ia atrás. A figura do pastor em Israel era diante das ovelhas. As ovelhas conheciam a voz do pastor. O pastor ia à frente e as ovelhas seguiam o pastor. Era uma situação de extrema confiança do pastor para com as ovelhas e das ovelhas para com o pastor. Elas confiavam na condução do pastor. Cada crente, meu irmão, é uma ovelha. Uma ovelha que está peregrinando nas veredas deste mundo. Essa peregrinação nem sempre será por caminhos planos, por caminhos claros, por caminhos firmes e por pastos verdejantes. Mas também, nessa peregrinação nossa, nós passaremos e passamos por montanhas e vales, que é necessário nós transpormos esses locais para prosseguirmos. Nenhum crente, meus irmãos, vai conseguir caminhar sozinho. Todos precisam do cuidado e da proteção de Deus para prosseguir nessa peregrinação. É necessário que todos os crentes depositem total confiança em Deus, principalmente diante dos perigos, dos males
que podem acontecer nessa peregrinação. A exemplo, meus irmãos, de um rebanho de ovelhas, nós estamos também sujeitos a andar por vales sombrios, escuros, durante nossa peregrinação. Por essa razão, precisamos confiar naquele que nos conduz. Precisamos confiar naquele que nos conduz. Por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A expressão vale da sombra da morte é uma expressão muito forte. Ela aponta para trevas profundas. Poderíamos pensar, por exemplo, na grande escuridão que existe no final de um poço profundo. Tal expressão ela é usada na Bíblia para referir-se à morada dos mortos, que é um lugar de densas trevas e escuridão. Vocês podem conferir isso no livro de Jó, no capítulo 10, no versículo 21 e 22. Abramos aí. Jó, capítulo 10, verso 1 e 22. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Então, aqui é uma referência sobre esse termo, vale da sombra da morte, se referindo ao lugar da morada dos mortos. E tem essa referência no livro de Jó, capítulo 10, verso 21 e verso 22. Meus irmãos, nós não estamos livres da escuridão. Poderemos passar pelo vale da sombra da morte. O salmista, ele reconhece isso quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. No contexto do Salmo 23, a expressão vale da sombra da morte é uma figura que aponta para a realidade dos terríveis perigos e males que o crente pode experimentar durante a sua peregrinação. Davi, ele deixa bem claro que os crentes não estão isentos de qualquer perigo nesta vida. Nós, como crentes, não estamos isentos de qualquer perigo, de qualquer risco nessa vida. Eles podem sofrer males nessa vida. Não é pelo fato de você ser crente e ter Deus como seu pastor que as aflições e males do tempo presente deixarão de existir na sua vida. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Não devemos pensar e ensinar como muitos estão aí ensinando, dizendo que se você é crente, seus problemas acabaram e você não pode mais sofrer mal nem perigo nenhum. E isso, meus irmãos, está acontecendo em sua vida. Muitos afirmam que certas coisas acontecem na sua vida por causa que você está vivendo em pecado. Não é isso que a Bíblia ensina. Estamos sujeitos, meus irmãos, a andar pelo vale da sombra da morte e a enfrentar perigos nessa nossa vida. Independente se estamos vivendo uma vida de plena santidade ou se estamos vivendo uma vida de pecado distante de Deus, passaremos pelo vale da sombra da morte. Passaremos por momentos terríveis em nossa vida.
E que perigos, meus irmãos, que perigos, que males poderíamos experimentar nessa peregrinação que estamos vivendo aqui nessa terra? Fome, doenças, desemprego, calamidades como a seca, cheias, tempestades, problemas familiares, morte, ou qualquer outro mal que possa vir a nos afligir. Não estamos isentos disso. Todos esses males, todos esses perigos, constituem o vale da sombra da morte, pelo qual nós estamos sujeitos a passar nessa vida. Pense, meus irmãos, por exemplo, na situação de um jovem crente que está acometido por uma doença grave, como um câncer, e que está com os dias contados para morrer. Tal crente está peregrinando pelo vale da sombra da morte, está passando pelo momento de aflição. Pense no caso de uma mulher crente que vive uma vida sofrida por ter um marido descrente que não apoia ela em nada. Ela está passando pelo vale da sombra da morte. Um outro caso que poderíamos citar: um pai de família que está desempregado e sem condições de sustentar a sua família. Ele está também andando pelo vale da sombra da morte. Tais perigos, meus irmãos, são comuns tanto a crentes quanto também para descrentes. É inevitável que eles venham para todos. Mas há uma grande diferença. Qual a diferença? A grande diferença, meus irmãos, está na atitude de ambos, do crente e do descrente, diante do vale da sombra da morte a qual eles estão passando. O descrente, embora necessitado, ele não deposita a sua confiança em Deus. Passando pelas dificuldades, fome, desemprego, brigas familiares, cheias, tempestades, ele não coloca a sua confiança em Deus. No meio dos perigos e males que vêm sobre o descrente nessa vida, eles podem chegar, em vez de colocar a sua confiança em Deus, é blasfemar e murmurar contra Deus. Eles também sentem um grande medo do mal que lhes acontece, pois eles não conhecem nem confiam em Deus. Deus, que é maior que o mal, e que tem poder para transformar o mal em bem, em favor dos seus filhos. O crente, meus irmãos, quando passa diante do vale da sombra da morte, ele confessa com toda a confiança, como diz aí no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O crente tem confiança em Deus. Com essa confissão de fé, o crente não está negando o poder, nem está negando a realidade do mal, mas ele está afirmando com plena segurança que por mais doloroso que seja o momento que ele esteja passando, que por mais sofrido que seja, que por mais medo que ele tenha,
ele confia em Deus. Ele confia no Deus Todo-Poderoso. Ele não tem medo de andar pelo vale da sombra da morte, nem de enfrentar o mal e o perigo que existe nesse vale. Não temerei mal nenhum, assim afirma o crente. E por que o crente não teme o mal que existe nesse vale de sombra da morte que ele está passando? Porque ele confessa com confiança que não temerei mal nenhum. Em que ele se baseia? Em que ele firma a sua confiança? Ele mesmo afirma no versículo 4. Olha aí o que diz aí, no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está demonstrando que conhece o seu pastor. Ele está demonstrando que confia no Senhor. Especialmente quando ele está passando pelos momentos mais difíceis e tenebrosos, é que ele diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Em Deus, abram aí no Salmo 56, verso 3 e verso 4. Salmo 56. Verso 3 e verso 4. Salmo 56, verso 3 e verso 4 diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? O crente não confia em si mesmo, meus irmãos. Nós não confiamos em si mesmos para nós prosseguirmos. Mas o crente confia no Senhor. O crente confia no seu pastor, no seu guia, que sempre está presente em todos os momentos de nossas vidas. Tenha confiança de que Deus está com você. Fale como o salmista diante das situações difíceis que tentam lhe apavorar, que não teme mal nenhum, porque o Senhor está contigo. O crente não confia num Deus distante. O crente não confia num Deus que, mesmo sendo invisível, que não possa fazer nada. Mas o crente confia num Deus que se faz presente em sua vida. Ele afirma com muita exatidão: porque tu estás comigo, tu estás presente aqui comigo. A palavra que Davi usa aqui, e que foi traduzida pelo termo comigo, ela transmite a ideia básica de comunhão. Ela transmite a ideia de companheirismo, de que Deus é o meu companheiro, de que Deus é meu amigo, de que Deus é o meu protetor. Aponta para alguém que sempre está junto de mim e que mantém uma comunhão comigo. É um Deus que está contigo.
em todos os momentos. Assim como o pastor não abandona suas ovelhas, ele está sempre junto delas. Assim também o Senhor nosso Deus jamais nos abandona, mas está sempre perto de nós, sempre presente em nossas vidas, nos guiando em nossa peregrinação. Ele é o nosso pastor, e jamais nada nos faltará. Pois Ele não se esquece, nem desampara nenhum de nós, suas ovelhas. Não é somente no Salmo 23, mas em vários lugares do Antigo Testamento, encontramos esse relacionamento de Deus com o seu povo, esse relacionamento de um pastor com suas ovelhas. Abram aí o Salmo 28, verso 9. Salmo 28, verso 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Isaías 40, verso 11. Abram aí Isaías 40, verso 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Meus irmãos, isso é um relacionamento de comunhão. Deus está presente no meio do seu povo. Deus, Ele é o Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus Emanuel, Deus conosco. Como o Senhor esteve presente, meus irmãos, como é que o Senhor esteve presente no meio do seu povo na época do Antigo Testamento? Pense na peregrinação de Israel no meio do deserto. Deus conduziu o povo de Israel, o seu povo, e jamais abandonou o seu povo durante 40 anos em meio ao calor e à escuridão do deserto. Durante o dia, o Senhor era com o seu povo por meio de uma nuvem que os guiava. À noite, o Senhor se apresentava numa coluna de fogo para iluminar o caminho do seu povo e guiá-lo pelo deserto no meio da escuridão. Olhem, meus irmãos, para a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que se encontrava no meio do tabernáculo. O que é que ela simbolizava? O que é que a Arca da Aliança simbolizava, ela estando no tabernáculo? Simbolizava, meus irmãos, a presença de Deus no meio do seu povo. Que Deus estava ali presente. Israel podia caminhar seguro e confiante, porque o Senhor, o seu pastor, era com ele, por onde quer que eles andassem. O Senhor sempre cuidou do seu povo, providenciou o alimento e sempre deu proteção dos inimigos. Nós, meus irmãos, somos o novo Israel de Deus. A igreja de Cristo é o novo Israel. As ovelhas que pertencem ao rebanho do seu pastoreio. Nosso pastor também está presente no meio de nós.
Como é que Deus se faz presente no nosso meio? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o nosso pastor. Ele é o nosso Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele próprio se identificou como sendo o nosso bom pastor. Ele conhece suas ovelhas e deu sua vida por elas. Jesus viveu na terra entre os homens. Jesus esteve presente no meio dos seus discípulos. Deu sua vida por suas ovelhas. Ressuscitou. Foi para junto do seu Pai. Mas não se esqueceu nem abandonou a igreja. Jesus está presente no meio da igreja. Jesus não abandona a sua noiva. Jesus é a pedra angular dessa edificação. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus Cristo mesmo fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, você está passando pelo vale da sombra da morte? Não fique com medo. Confie no seu pastor. Confie em Deus. Ele é contigo. Por onde quer que você andar, Ele é contigo. Por que você vai ter medo do vale da sombra da morte? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar da presença de Deus? Perigos e males desta vida? Nossas tribulações? O diabo? A morte? Não. Nada disso. Nada nem ninguém poderão nos separar-nos do amor e da presença do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, tenhamos e confessemos com confiança que o Senhor está sempre conosco, conforme as palavras de confiança do Salmo 46. Abram aí no Salmo 46. Verso 1 e do 3 ao 7. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Versículo 3. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que nós, meus irmãos, venhamos confessar como salmista nesse Salmo 46, a confiança em Deus e a confiança de que Deus está conosco. Não importa quão escuro seja o vale,
no qual nós estamos passando. Não temeremos mal nenhum, pois o nosso pastor está sempre conosco, está sempre nos guiando em nossa peregrinação, com sua vara, com o seu cajado, que nos consola, que nos protege de todo mal e também serve para nos disciplinar quando nós estamos andando em caminho errado. Meus irmãos, o nosso pastor está sempre conosco, o nosso Deus está presente, guiando-nos e consolando-nos com a sua palavra e com o seu Espírito Santo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele cuida sempre de nós. Por isso, como crentes peregrinos neste mundo, devemos confiar nele durante toda a nossa vida, durante toda a nossa peregrinação, inclusive quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte. Amém. Que Deus seja, meus irmãos, que Deus seja o teu pastor, que tu confie nele, que nada venha lhe abalar, que você não venha ter medo de nada, que você venha confiar plenamente naquele que deu a vida por você, para que hoje você fizesse parte do rebanho e tivesse, como hoje está, no aprisco do Senhor. Amém.